Candeia sobre alqueire. Todos já leram esse texto no Evangelho? Não? Bom, é bom, né? Que novidade, então. Seguinte, eu vou ler esse texto, vocês vão ver que ele tem uma capacidade enorme assim, de ir para direções diferentes. Vou tentar colocar o que eu entendo desse texto, naturalmente desde a minha perspectiva de vida, assim, e ele tem muito assunto assim, para a gente discutir durante muito tempo. Mas aí eu vou tentar ser objetivo de tudo aquilo que eu acho que assim, se enquadra na minha vida, né? E aí a gente vai depois para a discussão. Né? Esse aí é o capítulo 24. Eu não sei se está na mesma página, aqui a página acho que aí é 282, não é, gente? 283, eu acho. Capítulo 25. Perdão, 24. Achou? Vamos lá. Não se acende uma candeia para colocá-la sobre alqueire. Antes de mais nada, só para entender, são dois termos que eu de cara não sabia o que era, né? Candeia, normalmente sim, a gente já ouviu falar, e alqueire, a referência que eu tenho é de terra, né? Tantos alqueires e tal, acho que não tinha muita coisa a ver. Então são dois termos, e candeia é algo que ele é usado como para iluminação, né? Ou cera, ou algo, alguma substância que queime. E alqueire na época de Cristo era como se fosse uma vasilha. Né? Então, qual é o sentido disso? Você não coloca uma vasilha sobre a luz, né? É mais ou menos esse sentido. Né? Naturalmente, a luz aí, ela perde sua função, né? de iluminar. Quando você bota uma lâmpada, um exemplo, uma lâmpada, né? Você botar um vaso por cima. Então, o sentido é esse. Não se acende uma candeia para colocá-la sobre alqueire, mas colocando-na sobre o candeeiro, a fim de que ela clareie todos aqueles que estão na casa. Não há ninguém que, depois de ter acendido a candeia, a cubra com um vaso ou a coloque sobre a cama, mas a põe sobre o candeeiro, a fim de que todos aqueles que entrem vejam a luz. Porque não há nada de secreto que não deva ser descoberto, nem nada de oculto que não deva ser conhecido e manifestar-se publicamente. Seus discípulos, se aproximando, disseram-lhe: por que lhes falais por parábolas? Lhes respondendo, disse: porque para vós outros vos foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas para eles não foi dado. Eles falam por parábolas porque vendo não veem, e escutando não ouvem nem compreendem. E a profecia de Isaías se cumprirá neles quando diz: vós escutareis com vossos ouvidos e não ouvireis, olhareis com vossos olhos e não vereis, porque o coração desse povo está entorpecido, e seus ouvidos tornaram-se surdos, e eles fecharam seus olhos de medo, que seus olhos não vejam, que seus ouvidos não ouçam, que seu coração não compreenda, e que, estando convertidos, eu não os cure. Admirando-se de ouvir Jesus dizer que não se deve colocar luz sobre alguém, enquanto ele mesmo oculta, sem cessar, o sentido de suas palavras sob o véu de alegoria, que não pode ser compreendida por todos. Ele se explica dizendo aos seus apóstolos: eu lhes falo por parábolas, porque não estão no estado de compreender certas coisas. Vêm, olham, ouvem e não compreendem. Dizer-lhes tudo seria, pois, inútil no momento. Mas a vós eu vos digo, porque vos é dado compreender esses mistérios. Eu estou lendo rápido? Se tiver, vocês falam, né? Podem. Tratava, pois, com o povo como se faz com as crianças, cujas ideias não estão ainda desenvolvidas. Com isso indica o verdadeiro sentido da máxima:
não se deve colocar a candeia sobre o alqueire, mas sobre o candeeiro, a fim de que todos aqueles que entrem possam vê-la. Não significa que é preciso consideradamente revelar todas as coisas. Todo ensinamento deve ser proporcional à inteligência daquele a quem é dirigido, porque há pessoas a quem uma luz muito viva ofusca sem esclarecê-la. Ocorre mesmo com os homens em geral, como os indivíduos, com os homens em geral, como com os indivíduos. As gerações têm sua infância, sua juventude e sua idade madura. Cada coisa deve vir a seu tempo, e o grão semeado fora da época não frutifica. Mas o que a prudência manda ocultar momentaneamente deve, cedo ou tarde, ser descoberto. Porque chegamos a um certo grau de desenvolvimento, os homens procuram eles mesmos a luz viva, a obscuridade despesa. Tendo Deus dado a inteligência para compreender e para se guiar nas coisas da terra e do céu, querem raciocinar sua fé, e então não se deve colocar a candeia sobre o alqueire, porque sem a luz da razão a fé se enfraquece. É o capítulo 19, número 7. Bom, o texto, ele ainda prossegue, mas eu vou fazer o seguinte, para não ficar cansativo, o restante desse texto ele transcorre em cima dessas ideias. Então, vamos discutir um pouco sobre isso aqui, porque senão a gente acaba se perdendo um pouco, né? O que é que ele está querendo dizer. Bom, para começar é interessante que depois que Jesus fala isso, né? Não coloque a candeia sobre o alqueire, os apóstolos eles perguntam, né? Mas como é que você está dizendo que você é o Senhor, sei lá como provavelmente o Senhor está dizendo, que a gente não pode ocultar a luz, e as informações que o Senhor traz, eles estão sobre o véu das parábolas, né? As informações elas não viram de forma de boa parte do que Jesus diz e o que está na Bíblia, no Evangelho, elas são expressas através de parábolas, né? São espécies de fantasias que representam a realidade. E aí o texto, e ele fala isso, né? Que as pessoas ainda não estavam preparadas para ouvir alguns ensinamentos de forma direta. E ele é bastante claro quando ele diz assim: as pessoas têm ouvido e não ouvem, têm os olhos e não veem. E se a gente parar para pensar, isso até hoje não é verdade, né? Muitas vezes, até hoje, tem muitas verdades que a própria ciência já prova, que muita gente não acredita. Até no nosso dia a dia mesmo, são várias as vezes a gente se pega fazendo isso. A gente está conversando com alguém, se estiver discutindo principalmente, a pessoa está falando, você não está ouvindo. Seu ouvido está funcionando muito bem, só que você não está ouvindo porque você está envolvido ali nos seus pensamentos, nas suas ideias, nas suas convicções, não ouve. Então, o que Jesus fala é muito sobre isso. Apesar de nós termos esses nossos sentidos, né, tão bem feitos, né, os olhos, os ouvidos, a gente às vezes não utiliza como deve. Só que ele falava isso num momento histórico. Assim, a gente está falando de um cenário de 2000 anos atrás, né? A sociedade ela vivia com valores completamente diferentes do nosso, com aspectos moral bem complicados, que hoje os livros falam sobre isso, né? A história mostra isso. É uma sociedade que as pessoas eram crucificadas em praça pública. O próprio Jesus Cristo foi crucificado. E hoje a situação a gente não imagina, né? Mas hoje, óbvio, quem sabe que ainda tem alguns países, né, que ainda tem leis mais rígidas, mais duras, que ainda acontecem coisas bárbaras. Mas hoje em dia a gente acha um absurdo, né? Você não se imagina mais você está crucificando alguém em praça pública. Isso era normal no Império Romano, né? A gente está falando de uma sociedade em que as pessoas, a diversão das pessoas era se reunir em arenas, como o Coliseu em Roma, e as pessoas iam gladiar no meio daquele espaço, né? Onde eram colocados leões
para devorar os lutadores. E aquilo ali era aplaudido, era motivo de festa. Então, assim, é uma coisa meio surreal, né? Hoje em dia, em 2013, a gente imaginava que isso seja motivo de diversão, né? Você imaginar uma fonte nova cheia para você ver pessoas, né, lutando e se matando. Mas era a realidade. Era a realidade daquela época. Então, assim, como é que você vai chegar com uma sociedade como essa, para o povo que vive sobre esses valores, e falar sobre determinados temas, determinados assuntos de amor próximo, de caridade, etc., nesse ambiente tão conturbado? E ainda tem outro aspecto, né? Que é um aspecto importante, que o Espiritismo, aí eu estou trazendo já um pouco para a questão do Espiritismo, ele vive casado com a ciência, né? Então, assim, o princípio básico do Espiritismo, ele não nega o outro. A gente tem que acreditar nos nossos valores casados com a ciência do nosso lado. E é interessante, assim, se você fizer uma análise, o Livro dos Espíritos, ele foi publicado em 1857, há 150 anos atrás. E há um tempo atrás eu estava vendo algumas reportagens, vendo algum material na internet e me deu esse estalo, assim, como várias coisas aconteceram antes do Livro dos Espíritos ser publicado, que eu acho que tem muito a ver com essa questão do texto, quando Jesus fala que a sociedade não está preparada para ouvir determinadas coisas. É óbvio que muito do que ele disse, ele dispensava, era atemporal, qualquer época era válida. Quando ele diz assim, amai-vos uns aos outros, né? Isso aí depende de época, né? Que você não faça com o outro que não gostaria que fizesse com você, isso também não tem. Isso depende de questões sociais e tal. Mas é interessante que, se você parar para pensar, em 1700, na década do século XVIII, a partir do século XVIII você começa a ter uma série de acontecimentos no mundo que eu acho que estão aguinados assim, com a sociedade, o que estava acontecendo na sociedade. Então você tem, em 1600 e pouco, Isaac Newton, cientistas, né, com 7 cientistas aí no mundo. Isaac Newton publica seus trabalhos sobre a física, né, a lei da gravidade, etc. Você tem, em 1700 e fração, outro cientista, Lavoisier, que fala, tem uma frase famosa, né, que ele diz assim, nada se cria, na natureza nada se cria, tudo se transforma, né? E por aí vai. Você tem uma série de outros cientistas no século XIX, em 1800 e fração. Você tem Charles Darwin, que entra com a teoria da evolução, sobre a questão da seleção natural e tal. Então, assim, para a gente não achar que eu estou fugindo do assunto, antes do Livro dos Espíritos ser codificado por Allan Kardec, né, ser compilado por Allan Kardec, ocorreu uma explosão de conhecimento científico na humanidade, que foi uma revolução. Então, assim, quando a gente pega o Livro dos Espíritos e vê determinadas perguntas sobre eletromagnetismo, como é que isso poderia acontecer 2000 anos atrás, se os homens ainda nem conheciam isso? Né? Como é que a gente poderia falar sobre energia, sobre sintonia, vibração, uma série de outras coisas que a gente hoje estuda no Espiritismo, se esse conhecimento nem existia, ou melhor, existia, só que ele ainda nem tinha sido tornado público, né? Porque ainda não tinha surgido as pessoas, esses espíritos que vieram com certeza aqui com essas missões grandiosas, de compartilhar esse conhecimento com a gente. Então, assim, quando eu ouço esse texto, quando Jesus diz assim, olha, tudo no seu tempo, de uma forma resumida, tudo no seu tempo. E eu acho que hoje a sociedade ela já tem um campo preparado. No texto ele fala, não adianta você semear se o campo não estiver preparado, porque aquela semente aí você vai perder, né? Então a mesma coisa, não adiantava eu chegar para uma sociedade onde você estava, onde tinha pessoas gladiando e dizer, olha, vamos falar aqui sobre o amor próximo. Então, assim, talvez a gente tivesse perdido a oportunidade de você ter esse conhecimento hoje da forma que ele tem. Então, assim, os apóstolos, quando Jesus fala, ele não foi dado a possibilidade para todos, porque vocês têm acesso a essa informação, não porque vocês são melhores que ninguém,
mas que vocês têm a missão de fazer com que esse conhecimento ele se perpetue, né? Através dos seus evangelhos, através de todo esse material que, graças a Deus, a gente tem acesso. Então essa é uma primeira perspectiva que eu acho que a gente tem que, quando a gente fala sobre esse texto, quando a gente começa a ler esse texto, é isso. E aí é uma visão de sociedade, né? Do mundo. Né? O mundo não estava preparado para isso. E é muito natural que isso aconteça também entre as pessoas. Né? Cada um tem seu tempo. Todos nós temos o tempo certo para que as coisas aconteçam. Então a gente vive isso no dia a dia, com coisas mais simples. Exemplo, uma criança. Você não vai chegar para a criança e dizer que ela precisa trabalhar. Olha, você precisa trabalhar, você precisa ser responsável. Por que a gente não faz isso? Porque não é o tempo dela. Qual é a forma que ela tem de aprender as coisas? Às vezes muito pelo exemplo, às vezes pela experiência. Então quando você diz assim para a criança, olha, não toque naquele fogão porque ele está quente. O que é quente para ela? O que é quente? Ela não tem a referência ainda disso. Como é que ela vai aprender? Ela vai chegar lá, vai botar a mão, vai se queimar. Ela adquiriu ali a experiência. A partir daquele momento, quando você diz assim, olha, não toque, não precisa ser mais o fogão, não toque naquela parede porque ela está quente, ele já vai se reposicionar. Então assim, porque a experiência permitiu que ele fizesse isso. Isso a gente passa em várias etapas. Quando nós fomos adolescentes, a gente ouvia de nossas mães dizer, não faça isso, você não devia andar com fulano, não devia andar com cigano, você não devia fazer tal coisa. E a gente tinha uma posição suprema de conhecimento. Não, eu vou fazer porque está certo. E você não conhece, não me conhece. E a gente desafia isso. E aí hoje, já na posição de adulto, você olha para aquele adolescente e você fala as mesmas coisas que você ouviu quando você era adolescente. Então por quê? E hoje a gente olha assim, eu não faria mais aquilo. Por quê? Porque naquele momento a minha realidade era aquela, e eu acho que os meus valores eram diferentes, e eu precisava vivenciar aquilo. E com a gente também é a mesma coisa, né? Com a gente é a mesma coisa. Então assim, a gente precisa respeitar o tempo das pessoas. Aí eu já estou falando, puxando um pouco para a questão da nossa doutrina, particularmente. Às vezes você conversa com alguém e diz, olha, você precisa compreender seu filho, a pessoa não está preparada para aquilo. Ou então, em outros aspectos, olha, acho que você devia conhecer o centro espírita, você devia lá na Maria Imaculada conhecer e tal. Eu não quero, estou resistente e tal. A gente precisa ver que as pessoas têm seu tempo, a gente precisa aprender a lidar com essas diferenças, respeitar, naturalmente, contribuir no que for possível. Mas assim, essa é uma visão, essa é a primeira leitura que eu faço desse texto, né? A questão da evolução da sociedade, a evolução do indivíduo e do tempo das coisas. Só que a gente já sabe que o nosso tempo, nós não estamos mais no Império Romano. Nós não crucificamos mais ninguém. E hoje a gente tem acesso a muita informação. E os livros já dizem, né? A gente já ouviu isso várias vezes. Mais será cobrado, né? Quem mais cobrado, né? Então assim, quem mais recebe, mais será cobrado. Então, a gente precisa internalizar isso e, de fato, viver essa experiência que a gente está aprendendo. Só que o texto, ele também fala sobre luz, né? Ele fala sobre luz. Ele dá uma desviada, assim, depois que os apóstolos eles questionam Deus sobre essa questão da parábola, mas a mensagem dele era muito clara com relação à luz. E ele diz assim, ó, você não deve esconder a sua luz. Que luz é essa? Que luz é essa que vocês acham? O que é que vocês acham que essa luz se refere?
conhecimento, informação. Mais alguma coisa? Sabedoria. Mais? Vocês acham que essa luz está onde? O que você tem de bom, né? A luz que está dentro de cada um de nós. A gente sempre tem que deixar ela sentir e passar, deixar fluir essa luz. É isso mesmo. Essa acho que é essa luz que o texto fala. Essa luz, a Bíblia diz que Deus fez do homem sua imagem e semelhança, né? E Deus é perfeito, né? Então, acho que foi não sei se na última palestra, eu ouvi Tasso, eu estou ouvindo a voz dele aqui repetindo isso, dizendo assim, se nós somos imagem de Deus, e Deus é perfeito, nós somos perfeitos também. Mas por que a gente está aqui ainda, né? Se somos perfeitos, por que a gente está aqui? É porque na verdade a gente, nesse nosso ciclo aí de encarnações quem falou isso foi Júnior. Foi não dar o crédito à pessoa errada. O crédito à pessoa errada, mas quem falou foi Júnior na palestra dele. E aí assim, e por que a gente está aqui ainda? Porque a gente sabe que a Terra é um lugar de provas e expiações, né? É um lugar que a gente vai aqui para aprender, para evoluir. Sinal que tem alguma coisa que ainda não está no caminho certo. É porque a gente não deixa que essa luz que está dentro da gente, ela seja vista, né? Porque a gente insiste em colocar o ok em cima da nossa candeia. E que ok é esse? Tem uma série de OKs, né? É a nossa vaidade, é o nosso orgulho, uma série de outros sentimentos que a gente insiste em ter, em ser materialista, em ser ciumento, em achar raiva, egoísmo, de não saber perdoar. Tudo isso se transforma nessa capa que cobre a nossa luz. Então assim, a gente precisa, no nosso dia a dia, aí eu estou trazendo, a gente precisa, na nossa vida, sair da teoria. Não adianta a gente vir para cá, ler sobre o Evangelho, vir para aqui toda quarta, todo domingo, sábado, domingo, segunda, terça, quarta-feira, a semana inteira, e ouvir e falar palavras bonitas se a gente não se reposicionar e não mudar a nossa atitude. Então assim, eu acho que essa mensagem, essa questão da luz, ela é de uma forma simbólica, mas ela tem uma mensagem muito forte. A gente precisa tirar essas questões negativas e cobre a nossa luz. A gente precisa externalizar o que a gente tem de melhor. Vocês já pararam para pensar como vocês se veem? Então assim, mais uma vez eu estou sendo repetitivo, foi Júnior. Como é que vocês se veem? Então assim, o que você está transparecendo para a sociedade? Não para que as pessoas vejam, não é isso. Como é que você está nesse meio hoje? Então assim, é interessante, eu insisto nesse exemplo, que se você parar para pensar assim, qual é o meu maior defeito? 3 defeitos meus, eu respondo e faz pronto. Qual é a minha maior qualidade? Aí eu já penso um pouco mais. Porque na verdade a gente tem essa tendência de ter mais facilidade com aquilo que é negativo. O que é positivo a gente tem uma dificuldade enorme. Insisto também, ser repetitivo. Né? É muito fácil chegar no trabalho, dar bom dia, dar risada, brincar, mas dentro de casa. Será que fosse essa amabilidade toda? Né? Eu chego no trabalho e dou bom dia todos os dias, para todo mundo, para o porteiro, para a menina que está na recepção e tal. Mas eu acordo todo dia, eu dou um bom dia para minha esposa, eu dou um bom dia para meu filho, né? Eu dou essa risada, né? Que muita gente chega no trabalho dando risada e tal. É isso. A gente está fazendo isso na nossa vida porque assim, é isso que a gente precisa. Nós viemos para cá para uma vida de provas e expiações, mas não quer dizer que tem que ser com tristeza, nem com sofrimento, né? A gente tem que levar a vida com resignação, com fé, acreditar no que a gente está aqui realmente por escolha nossa, por uma decisão nossa, e que a gente está aqui para o aprendizado, né? E que a gente precisa agora tirar a candeia, tirar o alqueire da nossa candeia. Então era bom a gente dar uma refletida, é bom que cada um dê uma refletida nas suas vidas e vejam se vocês de fato estão brilhando como deveriam.
né? Brilhando, todos nós brilhando. Todos nós temos uma luz muito bonita dentro de nós. Só que tem que ver se a gente está deixando que ela transpareça, né? Que as pessoas possam ver essa luz. E é interessante assim que aí uma vez trouxe um vídeo aqui pra gente que fala um pouco disso, né? E a gente tem normalmente a gente tem uma dificuldade muito grande de externalizar coisas positivas, né? Para pra pensar aí, qual foi a última vez que você chegou para seu companheiro, companheira, filho, seja lá o que for, seu pai, sua mãe, disse assim, olha, eu te amo, né? Eu gosto de você. Qual foi a última vez que a gente fez isso? Vamos parar para pensar um pouco, né? Que dificuldade enorme a gente tem que fazer. Dói, né? Agora você diz assim, ó, você é isso, você é aquilo, a gente tem uma facilidade tão grande, né? Por quê, né? O que deveria ser mais fácil, normalmente, deveria ser a coisa mais bonita, né? E não é. E a gente tem que olhar isso, a gente tem que perceber isso, olhar muito crítico. Reflita sobre isso, né? Pare para olhar. Será que eu estou conseguindo exercitar isso? E eu falei isso também na última vez que eu estive aqui no Evangelho, e vou repetir novamente. Os Espíritos que trabalham com a gente sempre falam, repetidamente, falem enquanto é tempo, né? Nós estamos aqui para amar e a gente tem que aproveitar isso, né? Então, vamos olhar para o lado, olhar para dentro, porque normalmente a gente faz esperando o troco, né? A troca. Eu te sorrio, se você me sorrir, eu sorrio. Se você me dá um bom dia, eu dou um bom dia. Mas não é isso, né? A gente quando vem para cá, a gente não vem para desenvolver fulano. A gente vem para o nosso aprimoramento. Naturalmente, a gente vem dentro de um contexto em que existe uma relação, né, de troca natural, mas eu não posso agir pensando no retorno. Normalmente a gente faz isso, né? Se você diz que eu gosto de mim, se você diz que eu gosto de mim, eu gosto de você. Normalmente é assim, a gente age na base da troca, e não deve ser assim, né? Cada um tem seu caminho, a gente tem que fazer o que é melhor possível. E aí eu acho que isso ele tem um efeito dominó, né? A partir do momento que você tem uma postura diferente, você deixa que essa luz irradie, é uma tendência natural que aquelas pessoas que estão do seu lado, ela também... E tem uma coisa, normalmente, interessante, se você para pensar, se eu sou aquela pessoa que só reclama da vida, eu só vejo... Eu fui para Fonte Nova, não tem nada aparecendo, não tem nada a ver. Eu fui para Fonte Nova, o estádio está lindo, assim, muito bacana, muito novinho e tal. Encontrei um amigo meu, aí ele só falou de defeito. Porque o banheiro é isso, o espaço é não sei o quê, blá blá blá. Tem gente que só vê problema das coisas. E se você parar para pensar, às vezes nós somos assim. E isso não é verdade. Você parar para pensar, quem gosta desse, poxa, eu passei uma tarde muito bacana da Taça. Ele passou a tarde toda reclamando. Reclamou da vida, tudo. Não estou dizendo que isso não aconteça, todo mundo acontece nesses dias, mas assim, se a pessoa faz isso uma rotina, você acaba aos poucos, até as pessoas acabam tendo uma certa intolerância a pessoas diferentes, assim, poxa, eu passei o sábado inteiro dando risada, brincando, falando bobagem. Então assim, isso é a lei da atração. É isso que a gente... Isso acontece a depender dos nossos atos. Se eu sou uma pessoa positiva, se eu sou uma pessoa alegre, se eu sou uma pessoa... Não que eu não tenha problema, todos nós temos. Mas eu vou atrair e vou estar sintonizado com pessoas na mesma frequência. Pessoas animadas, felizes, de bem com a vida. Não necessariamente que sua vida perfeita, a vida perfeita não existe. Porque senão a gente não estaria aqui, né? Bom, eu acho que isso também serve por... Isso extrapola a questão do indivíduo. Só falando 1 minuto. Estou monitorando aqui o meu tempo. Assim, extrapola a questão do indivíduo e vai para tudo que a gente pode imaginar na nossa vida. Então, assim, até a questão do espiritismo, eu acho que ela tem essas mesmas características. Então, assim, onde eu posso, eu levo aquilo que a gente aprende aqui, aquilo que a gente trabalha aqui no centro com as pessoas. Aonde eu vou,
aonde eu vou. Então, assim, no trabalho, onde eu trabalho, hoje saí de mês em mês falando sobre forró, convidando as pessoas para vir para cá. Na minha família, então, assim, já trouxe um bocado de gente para cá, que já virou frequentador, já foi embora e tal, mas eu tento. Então, assim, porque é uma coisa que eu acredito, que eu acho que é uma luz, de fato, e que eu acho que é uma luz que ela tem que estar em todos os lugares, né? Não sendo aquele cara chato, nem a gente quer, o termo fugiu agora, fanático, sem fanatismo, mas é uma luz que eu acredito. É uma luz que eu acredito. Aonde eu posso levar, eu levo essa luz. Então, assim, naturalmente, eu só posso. São dois níveis que eu enxergo aí dentro desse texto. O primeiro é a luz individual, que é essa que a gente tem que tirar essas capas que estão sobre ela. E se a gente não se observar, a gente não vai tirar nunca. Pode ter certeza que se a gente ficar fazendo a mesma coisa a vida inteira, nós vamos morrer do mesmo jeito, né? Não adianta. Eu só mudo para as coisas mudarem, eu preciso mudar. Normalmente isso vem com desconforto, né? Eu saio da zona de conforto, daquilo que está confortável para mim, e de alguma maneira aquilo ali vai me incomodar. E segundo, é aquilo que você acredita, leve adiante, porque aquilo pode ajudar muita gente. Tem vezes que você encontra pessoas e diz assim, poxa, era isso que eu estava precisando ouvir hoje. Então, assim, onde eu posso, eu levo essa luz também junto comigo. É isso.